o que mais chega na minha caixinha de perguntas, disparado, são pessoas que começam a se questionar, a se duvidar em vários momentos, quando elas estão ou conhecendo alguém, ou em um namoro já, ou com um ficante, né? Então, esse questionamento que a gente faz, se a gente vai ser bom ou não pro outro, fica matutando a nossa mente. Já aconteceu com vocês? De ficarem se questionando assim, nossa, será que eu vou ser boa pra essa pessoa? Será que eu vou ser o que essa pessoa procura? Será que eu tô suficiente? Será que essa pessoa vai querer outras pessoas? Será que essa pessoa vai me trocar por outra pessoa? Principalmente quando a gente é ficante. Isso é muito comum, né? Quem já teve aqui alguns... Vocês já tiveram ficantes fixos? Muitas vezes você fica o tempo todo se duvidando. Se vai ser você a próxima a ser assumida, se vai ser a outra que vai vir, que vai ser assumida, se ele tá conhecendo outras, né? E é lógico que também quando a gente entra num relacionamento, esses questionamentos, eles não param. Então, a gente continua cheio de dúvidas ali se essa pessoa realmente é o melhor pra nossa vida, se a gente é o melhor pra vida dessa pessoa, se tá suficiente, se basta, se vai precisar de mais, né? Então, a verdade, gente, é que pelo fato de não existir garantias nos relacionamentos, a verdade é que como não existe uma garantia, a gente fica inseguro, né? A gente fica inseguro porque a gente não tem garantia que a gente vai ser escolhido, que é realmente o que a outra pessoa procura é a nossa presença, é a nossa companhia. Então, isso faz com que a gente comece a ficar meio paranoico, meio neurótico, meio noiado, meio inseguro, né? Porque automaticamente, se eu não tenho garantia, eu gostaria de ter garantia. Então, eu fico matutando como eu posso fazer para ter garantias, como eu posso fazer para essa pessoa ficar comigo, certo? Então, qual que é a grande questão aqui que a gente precisa refletir com essa live, né? Se os relacionamentos não vão passar a ter garantia, quem que precisa passar a ser mais seguro? Se não existe nenhuma possibilidade dos relacionamentos serem 100% garantidos na nossa vida, se nada garante que a pessoa pode me deixar, se nada garante que a pessoa pode me trocar por outra, se nada garante que a pessoa não pode não me trair, se nada garante que o outro realmente vai me escolher, ou que o outro vai permanecer comigo, isso significa que eu é que vou precisar me virar com isso. Não existe um sistema que vai fazer todo mundo te querer. Não existe um sistema que você vai ser desejada por 100% das pessoas. Não é sobre isso. Então, se eu parto do princípio que a vida não vai ficar mais fácil, o que eu tenho que entender, então? Que eu vou precisar ficar diferente. Se a vida não vai me dar nenhuma garantia, eu vou precisar ser a minha garantia. Se a vida não vai me trazer tudo que eu preciso, eu vou precisar fazer alguma coisa de diferente. Entende? E isso é o que provoca que uma grande crise no nosso emocional, né? Que a gente fala assim, tá bom, e como que eu vou ser mais seguro? Se a vida não tem garantia, como que eu vou ser mais seguro? Se eu não sei se a pessoa que eu quero vai me querer, como é que eu vou ser mais de boa? Se eu não sei se a pessoa que eu gosto vai querer ficar só comigo ou vai querer ficar com outra, como é que eu vou ficar seguro? Como é que eu vou ficar bem? Como é que eu vou ficar em paz? Então a gente fica se questionando, a gente começa a pensar, poxa, tem que ter algum jeito aqui. E esse jeito não tá em mim, esse jeito tá na vida. Tem que ter um jeito de eu saber se a pessoa vai gostar do meu corpo, se a pessoa vai gostar do meu beijo, se a pessoa vai querer ficar comigo pra sempre. Só que aí não tem. E a vida não vai te dar. E aí você vai ficando num looping de insegurança, de paranoia, de neurose. A sua cabeça fica martelando que talvez você não seja tão bom, que talvez o que você tem pra oferecer é muito pouco, que talvez seu valor de mercado é horrível, que talvez tem pessoas 1 milhão de vezes mais interessantes que você.
Então, o que pensar nesse caso? O que fazer nesse caso? Qual que é a nossa única questão aqui, então? Qual que é a nossa única garantia? Se nada vai ficar mais fácil. Que a gente escreve aí, ó. Nós é que precisamos ser a nossa garantia. Agora a gente entra num outro ponto que é crucial e importante. E que, inclusive, eu vou trabalhar muito com vocês no minicurso. Como que eu vou ser a minha garantia? Porque ser a garantia, gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Ser o seu maior escudo, ser o seu maior porto seguro, ser a sua estabilidade, ser a própria segurança, é um cargo muito difícil. Vamos combinar aqui? É um cargo muito difícil ser a sua própria garantia, ser o seu maior porto seguro. É um cargo muito difícil ter que contar com você nos momentos difíceis. E aí a gente não queria isso, né? A gente fala, não, é muito mais fácil se a vida me der uma garantia. É muito mais fácil se eu ficar com uma pessoa que eu sei que vai ficar pra sempre comigo. É muito mais fácil se eu tiver certeza que esse cara não vai me trocar por outra. Que ele não vai olhar a rede social de ninguém. Que ele não vai curtir a foto de ninguém. Que ele nunca vai pensar em mais ninguém. Seria muito mais fácil. Só que aí quando a gente se dá conta que isso não vai acontecer e ficar esperando isso uma ilusão, ferrou. E aí é onde o bicho pega. Porque você fala assim, meu Deus do céu. Se eu tô lascada aqui, como é que eu vou ser minha garantia? Amanda, minha filha, tu tá viajando aí na maionese, né? Você tá vendo aqui como é que tá a minha vida? E você quer ainda que eu seja a pessoa mais responsável por mim no mundo? É tão mais fácil a vida fazer alguma coisa aqui por mim? Só que é isso aí mesmo. Lá a garantia sou eu, não tem outra pessoa. Ah, Amanda, mas eu quero que meu marido seja a garantia. Ah, Amanda, eu quero que meu ficante. Tem gente que quer que o ficante seja a sua garantia. Minha filha, o que o ficante vai ter de garantia pra você? Tem gente que quer que o namorado seja a garantia, o noivo. Tem gente que tá querendo que o ex seja a garantia de alguma coisa. Tem gente que ainda tá esperando que a mãe, que o pai seja a garantia. Ah, minha mãe não vai vir me salvar, não? Minha mãe não vai vir fazer por mim? Meu pai não vai vir fazer por mim? Amorzinho, não vai. A garantia é você. Ah, Amanda, isso é muito ruim, não gosto da ideia. Aí você vai ter que se virar com isso. Eu só tô te falando aqui as verdades. O que você vai fazer com essa informação? Se você vai ignorar e vai lá pedir alguma coisa pra sua mãe, pro seu pai, e vai achar que vai vir um santo salvador no seu caminho, que vai te garantir sucesso nas relações, ferrou, tá? Só que por outro lado, gente, é muito bom ser a própria garantia. É muito bom. Só que só é muito bom quando a gente é muito bom pra gente. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. É muito bom ser a sua própria garantia quando você é essa pessoa que você pode se apoiar 1000% e falar, essa pessoa tá desenvolvida. Essa pessoa é segura. Quando você pode olhar pra você e falar, nossa, que delícia que eu posso me apoiar em mim. Agora, é lógico que se você tá xoxa, capenga, anêmica, cheia de 1 milhão de coisa que você nunca curou, cheio de problema com seu pai, com a sua mãe, com raiva de não sei quem, com problema com o ex, arrumando briga com todo mundo, com não sei o que, com ferida de rejeição, com ferida de humilhação, com não sei o que, contar com você, pelo amor de Deus, eu não ia querer contar com você, me desculpa, com todo o respeito que eu tenho por você que tá nessa live, eu não queria contar com uma pessoa assim. A pessoa tá toda lascada, não consegue raciocinar, emocionalmente desequilibrada, não consegue ficar bem, tá sempre mal, tá sempre negativa, tá sempre remoendo. Meu Deus! Só imagina cenário ruim, tudo vai dar errado pra ela, não tem vontade de viver, não tem vontade de acordar, não tem vontade... Tá só se consumindo. Se você tá assim e você se apoia em você, você ferrou. Você vai falar, meu Deus,
Se tudo que eu tenho é essa versão aqui, destruída, como é que eu vou me escorar nesse negócio aqui, Amanda? Eu vou pro fundo do poço. Pois é. É às vezes onde você vai pro fundo do poço mesmo. Porque se você só tem você de garantia e a sua maior garantia tá afundada, você vai junto. Como nessa vida, como que a gente vai viver bem, viver com sanidade, se o tempo todo o que tem lá fora não é seguro? As pessoas, de certa forma, esperam a hora de te inferiorizar, esperam a hora de te diminuir. Não porque elas são monstruosas, mas porque é o que elas sabem fazer. E se você não tem uma grande capacidade de ficar do seu lado, ferrou. Por quê? Porque as pessoas, na hora que você mais precisar, podem não te apoiar. Imagina, vocês acham que eu vou querer me apoiar nessa moça? Que diminui os outros com comparação? Deus me livre, eu quero distância. Eu quero ficar o mais longe possível. Agora, se você também é pra você uma pessoa que te diminui, uma pessoa que se inferioriza, uma pessoa que compara você com outras e te joga pra baixo, porque a gente também faz isso, imagina que tortura ser amparado por você. Se você é o que mais se joga na cova, se você é o que mais afunda você mesmo lá no buraco. Não. Agora, por exemplo, quando eu leio uma coisa assim, como eu consegui construir o meu porto seguro, como eu consegui construir a Amanda, que eu me orgulho, que vai me amparar, eu leio um negócio desse e eu falo, nossa, que pena, né? Essa moça deve ter vários sofrimentos na vida dela. Talvez ela foi muito comparada na vida dela pelos pais, ou pelos irmãos, ou por pessoas próximas, e hoje ela me compara pra diminuir, e é isso que ela tem pra me oferecer. Eu que não vou me diminuir, pelo contrário. A primeira coisa que eu fiz foi falar assim, Amandinha, parabéns, você é autêntica e é do seu jeito, não seja igual a ninguém. Amanda, não seja igual a ninguém, seja você. Porque eu não tô aqui pra ser igual a ninguém, eu não tô nem aí pro que os outros estão fazendo. Cada um tá plantando o seu. Pelo contrário, tem várias pessoas que eu admiro, que eu acho que são incríveis do jeito que elas são, sabe? Agora, quem você quer ser? Quem que você queria ser nesse momento? Vamos pensar que essa fulana chamasse Mariana. Não é esse nome, mas vamos supor que fosse. Essa fulana que coloca pra baixo chama Mariana. Diminui, inferioriza, joga veneno, negativa. Ou você quer ser amparada por uma pessoa que realmente se desenvolve, por uma pessoa que vai te colocar pra cima. Você vai correr, vamos supor que essa daqui seja a Márcia. Você vai querer correr quando você tá mal pra Mariana, que vai enfiar a terra em você mais um pouco, ou você vai querer correr pra Márcia, que tá desenvolvida, que vai te falar umas coisas que você vai acordar pra realidade. Dá pra ser até a Márcia sensitiva, né? Às vezes ela pega, né, ela fala mesmo, mas vai te falar alguma coisa de bom, né? Então, você vai correr pra quem vai te falar alguma coisa de bom ou pra quem te afunda? Pra quem te passa uma segurança ou pra quem quer te afundar ainda mais? Entendeu? Então, tomem muito cuidado, porque se você muitas vezes é a pessoa que mais se tortura, que é tipo a Mariana com você, que é negativa, que se fala coisas horríveis, não tenha dúvidas, eu te falo do fundo do meu coração, você vai detestar ser o seu próprio porto seguro e sua própria garantia. Aí você vai continuar indo atrás de homens e de pessoas, de mulheres, enfim, que sejam a sua garantia. Porque ser a sua própria garantia é um pesadelo. E eu não tô falando só de amizade, não. Eu tô falando de relacionamento. Eu tô falando de relação familiar. Então, queira ser o seu porto seguro de verdade.
queira contar com você de verdade. A garantia é você. Se você não tá em uma versão que você pode contar com você, pode ter certeza que você vai esperar a garantia lá fora, ninguém vai te dar. Você vai querer que o ficante te assuma e te dê garantia? Não vai te dar. Você vai querer que o namorado seja perfeito e não respire do jeito que você não quer? Não vai rolar. Que seu marido, que sei lá quem, não vai. Então você precisa trabalhar na garantia real que você tem. Você só tem uma garantia real na vida, que é você. E Deus, para quem acredita em Deus, né? Eu, como acredito, também. E só. O resto, não dá. Você não sabe quando você vai poder contar. Às vezes a gente pode contar com os nossos pais muito, mas pode ser que daqui a alguns anos eles não estejam mais aqui. Às vezes você conta com um namorado, mas pode ser que daqui a um tempo ele não esteja mais aqui. Às vezes você conta com um amigo, mas pode ser que daqui a um tempo ele foi ter outras amizades, mudou de país. Então, a única garantia real é você. E você tá trabalhando nessa garantia real? Você tá todos os dias construindo tijolo por tijolo? Eu vou chamar uma pessoa aqui, que é a Natália. Natália, você tá aí? Para contar para vocês como foi esse processo de construir a garantia dela. Como que foi... E ela tem uma história muito legal. Oi, linda, como que você tá? Tô bem, Eu tô graças a bem também. você. Se apresenta aí pro pessoal. Conta de onde você é, sua idade, seu nome. Pode já ir falando. Meu nome é Natália, sou advogada e mestranda, tenho 20. Eu esqueci minha idade igual você hoje nos stories. Tenho 10 anos, eu moro em Betim, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. E eu conheci a Amanda, acho que como todo mundo aqui, pelos vídeos que ela faz, que sempre parece que é específico pra gente. Ela parece ser nossa melhor amiga, porque sempre que ela faz um vídeo se encaixa muito na nossa vida. E foi a partir daí que eu conheci a Amanda. E quando ela lançou uma turma do CDD, Você é acho que do foi a CDD de penúltima qual ou a turma? última, se eu não me engano. Eu acho que eu sou do 16. Novembro, 16? junho. Nossa, é aluna Lembro. recente. É isso? Não, não, sou Junho, de então junho. é turma 15. Sou de junho. É, Junho turma de 15, isso 2000. mesmo, Ah, sou tá. da turma 15. Isso, sou da turma 15. E eu conheci a Amanda quando eu tava passando por um momento bem difícil na minha vida, que foi um término de um relacionamento bem conturbado, que eu sofri bastante com esse término. E eu tava até contando, né, assim, no vídeo e tudo mais, que não era só em questão do término que eu sofria muito. Eu sofria muito toda vez que alguém saísse da minha vida, seja em questão de amizade, seja em questão de namoro, eram questões muito difíceis para mim de lidar. E esse término de relacionamento que eu passei, que eu fiquei muito mal, foi um momento que eu olhei e falei, cara, eu preciso dar um jeito. Eu não Era posso ficar um assim toda vez que relacionamento de alguém sai quanto da minha tempo? vida. 3 anos. A gente estava quase fazendo 4 anos. A gente tinha muito tempo assim de namoro. E para quem tava de fora, olhava assim, parecia um relacionamento perfeito, porque a gente era muito companheiro, vamos dizer assim, né? Pelo menos para as pessoas de fora. Principalmente que eu ajudava muito ele, até financeiramente e tudo mais. Então, quando eu descobri a traição, quando eu descobri tudo que ele tinha feito comigo, foi um momento muito difícil, porque eu me cobrei muito. Exatamente o que você estava falando no começo da live. Tipo, véi, o que que eu fiz de errado? Né? Todo mundo olhava pra mim e falava, nossa, você é uma namorada muito bacana, você é uma pessoa muito bacana, você ajuda e tudo mais. Então, quando isso aconteceu, ao invés de eu procurar ali o que realmente tinha acontecido, não, eu me culpei. Eu fiquei, gente, e aí? O que que eu fiz de errado? Né? Pelo amor de Deus, eu fazia tudo pela pessoa, tava ali o tempo todo, a pessoa tinha tudo do bom e do melhor comigo. E não foi uma garantia de eu ter uma namorada tão boa de que ele também seria, né, um namorado bom para mim. Não, não foi a garantia. E ele tinha tudo comigo, né? Que meus amigos, minha família, quem via sabe o que aconteceu, né? Ajudei ele, tipo, a construir o sonho dele de ter uma loja de roupa, de ter um carro bom, né? Fazia tudo que estava ao meu alcance por ele eu fazia. E aí, quando veio a bomba da traição, de tudo que eu fui descobrindo e tudo mais, eu me questionei. Cara, eu fazia tudo.
jogou no chão, né? Que saiu falando mal de mim ainda, falando assim que ele conquistou as coisas sozinho e tudo mais, e saiu me devendo dinheiro, e foi uma confusão toda. E quando foi no término desse relacionamento, eu fiquei muito mal, assim, eu fiquei sem comer, eu não saía do meu quarto, eu perdi até uma prova de um concurso público que eu estava me preparando para fazer, porque eu fiquei detonada com aquilo, né? Eu fiquei assim, gente, meu Deus, eu fui feita de otária. Feito, cara, não é possível, não é possível. Então, e aí nessa época eu vi, eu falei, nossa, toda vez que alguém sai da minha vida, em questão de amizade, em questão de tudo, eu fico assim, eu fico tão mal, eu me jogo lá embaixo, né? E tudo mais. E aí? E aí foi quando você estava lançando a turma do CDD. E aí algumas coisas que eu fui ver na ementa do curso, eu falei, nossa, eu me identifico tanto com cada coisa que está aqui no curso, que eu acho que realmente é o que eu preciso fazer. E quando eu entrei no CDD, cara, cada aula que passava, assim, de dependência emocional, dessas coisas, eu olhava e falava, meu Deus, Sou eu. sou eu, cara. A Amanda é minha amiga e, meu Deus do céu, não tem cabimento, ela sabe de tudo. E, assim, principalmente nas técnicas de alto impacto. Ah, eu quero saber. Agora eu quero ver o que você As descobriu lá. Me conta seu processo. As técnicas de alto impacto, assim, para mim foram muito significativas, principalmente quando se tratava, assim, de olhar para nossa criança, de olhar para a gente, o nosso eu lá de trás, né? Igual eu estava falando com o pessoal, né, que trabalha com você, hoje eu consigo falar muito bem disso, né? Hoje eu consigo falar tranquilo, mas na minha adolescência eu fui vítima, né, de um estupro, de um abuso, e toda vez que eu lembrava disso, antes de ir pro CDD, eu me questionava muito também. Eu trazia muita culpa para mim sobre isso, né? Na minha cabeça eu ficava assim, nossa, eu podia ter feito alguma coisa para não ter passado por isso, para não ter deixado a minha família passar por isso, né? E eu me cobrava muito em relação a isso. De assim, de pensar mil coisas que eu poderia ter feito, né? E que eu não fiz para evitar, vamos dizer assim. E foi uma fase muito difícil e uma fase assim que eu trouxe para minha vida, né? Até agora, até ano passado, quando eu comecei o CDD. Muito E ali tem traumático, né? muito traumático. E aquilo eu via que estava repercutindo em tudo, né? Às vezes eu tinha muita vontade de pedir perdão para os meus pais, assim, de forma constante por causa do que aconteceu, que eu sei que foi uma fase que eles sofreram muito também. Só que eu não conseguia, né? E porque na minha cabeça eu falei assim, gente, eu vou pedir perdão, eles não vão entender nada, eu não fiz nada. Mas mesmo assim eu ainda continuava a me culpar. E aí teve uma técnica de alto impacto que a gente fez no curso, que foi da gente pegar a nossa criança no colo, né? Da gente se perdoar, da gente se olhar e falar assim, olha, naquela época eu fiz o que eu poderia ter feito, era aquilo que eu poderia ter entregue, mas eu te amo, hoje eu te cuido. E aqui, essa técnica de alto impacto, de conseguir olhar para minha criança, foi muito significativa para mim, muito significativa. Foi uma técnica que eu chorei bastante, porque eu ainda culpava a minha criança de tudo que aconteceu lá atrás, de que eu não tive culpa, né? E uma outra técnica que mexeu muito comigo também foi a questão dos nossos pais, né? Da gente pedir perdão, da gente conversar com eles, né? Do eu lá de trás. Porque eu, né, tive uma infância muito boa mesmo, graças a Deus. Eu fui a primeira neta, a primeira filha, a primeira sobrinha, tive muito carinho da minha família. Só que para mim, né, na minha visão, eu tive uma infância perfeita, então nada da minha infância influenciaria no que eu estava sendo hoje, na dependência que eu tinha das pessoas. E não foi bem assim, né? Eu descobri que eu colocava muita carga de todo esse carinho que eu recebia, que parecia algo tão bom, mas eu colocava muita carga disso sobre mim, de ter que colocar, de ter que suprir as expectativas da minha família, dos meus pais, meus avós, que sempre estiveram ali comigo fazendo tudo. E aquilo me deu. E fez tudo no relacionamento também, né? Tentou fazer demais. Fazer demais. Porque eu vinha dessa sequência de sempre querer fazer muito pela minha família, de sempre querer, vamos dizer assim, compensar o que aconteceu lá atrás, né? Que eu me culpava também. Então, essas partes do CDD de trazer essa questão das técnicas de alto impacto, para mim foi muito significativo, né? E hoje, assim, eu consigo lidar melhor com as pessoas saindo da minha vida. Inclusive, recentemente, eu tive um episódio bem, assim,
que se fosse a Natália de 2 anos atrás, ela teria deitado na cama e ficado chorando o dia inteiro, né? Que eu perdi, vamos dizer assim, duas amizades minhas de infância que fizeram algo muito sério comigo, muito sério mesmo. E isso aconteceu num domingo e ali a minha vida continuou. Continuou assim. Continuou, simplesmente continuou. Eu cheguei em casa depois do que aconteceu, respirei e falei: olha, se teve que sair é porque teve que sair. Eu não vou sofrer com isso. Eu não vou deixar isso parar a minha rotina, como sempre parava, como sempre me paralisava. Eu simplesmente bloqueei no Instagram, bloqueei no WhatsApp, né? Não guardo mágoa, mas vida que segue. Se eu preciso seguir sem essas pessoas, é porque a vida quer que eu siga sem elas, né? Então, tem um propósito. Então, assim, fiquei chateada, que são amigas de infância, a gente não deixa de ficar chateado, mas falar que isso me paralisou como me paralisava anos atrás, não paralisou. E eu sei que muito disso foi por causa de tudo que eu trabalhei ali no CDD, né? Porque na época que eu terminei meu relacionamento, realmente foi uma época muito difícil para mim, que eu me cobrei muito, que eu ficava me questionando, meu Deus, né? O que eu fiz de errado? Não é possível, cara. Eu ficava muito revoltada de ver tudo que eu tinha feito, do tanto que eu tinha ajudado a pessoa a crescer, do Padrão de tanto culpa muito grande, né? Você carregava tudo muito. vem para você sentir culpa e você pega muita culpa e você se sufoca na sua própria culpa e vai usando ela para se afundar, para se torturar, para se sentir uma pessoa pior, desvalorizada. E com isso, logicamente, o seu processo também, eu acho que ele, além dessa questão familiar, além disso que você contou, né, que eu nem vou ficar entrando em detalhes, que eu imagino que isso seja bem delicado para você, que é traumático, que é, nossa, a gente não tem estrutura, né? Então, saber que o CDD conseguiu te ajudar, inclusive, a ressignificar algo tão forte, né, que você conseguiu hoje falar com sem tanta dor, embora eu sei que ainda exista, é muito importante assim entender que enquanto você se culpa, se joga para baixo, se trata dessa forma, fica tentando fazer tudo pelas pessoas e recebe desvalorização, porque no fundo você não estava olhando para você, né, para atender as expectativas dos outros. Sim, exatamente. E foi muito difícil, né, trabalhar com essas coisas, até da minha infância na raiz, assim. Mas hoje eu vejo tanto que foi bom, né? Porque eu queria sempre estar fazendo pelas pessoas, né? Queria sempre estar mantendo as pessoas do meu lado, tomava muito cuidado para não magoar ninguém. E toda vez que alguém saía da minha vida, né, que alguém me magoava, para mim, enfim, né? E hoje, para mim, eu entendo aquela frase que a gente tem no CDD e no Elite também. É, a vida está ao meu favor. Então, aconteça o que acontecer, a vida está ao meu favor. Né? Por mais que lá atrás tenha acontecido algo tão ruim comigo, a vida está ao meu favor, né? Porque, por exemplo, hoje eu sou advogada, eu trabalho na área ajudando outras mulheres que foram vítimas de abuso, né? Minha área de maior atendimento, trabalhando ali com divórcio, com Lei Maria da Penha, né? Meu mestrado também é nessa área de psicologia criminal, de voltado para questões de abuso e tudo mais. Então, estou fazendo do limão uma limonada. Peguei um limão, né? E fiz a minha limonada. E hoje eu trabalho com isso. Me conta um pouco mais como que você está hoje, assim, o que você acha que tem mudado? Como é que essa nova Natália, ela está conseguindo se cuidar mais, se sentir mais segura, pela primeira vez agora dependendo mais dela, né, e não sendo dependente emocional? Sim, demais, né, Amanda? Hoje, assim, hoje eu não me baseio no que as pessoas falam de mim, nem bom e nem ruim. Porque se eu também pegar tudo de bom que as pessoas falam, aquilo vai inflar meu ego e vai me fazer ser outra pessoa. Hoje eu me baseio no que realmente eu sei que eu sou, né? De eu levantar, conseguir me olhar no espelho, de honrar meus pais, de honrar minha família, de gostar de estar em casa, de fazer as minhas coisas, de gostar de levantar e fazer o meu trabalho, de estudar para estar em um lugar melhor ainda, para ajudar mais mulheres, que eu estudo para magistratura, né? Já tem um tempo, eu quero ser juíza, quero trabalhar numa vara específica, para ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei, e na época eu não tive, juridicamente falando. Esse apoio que eu vejo que hoje eu quero dar para as pessoas. Então, hoje eu sou muito mais centrada nas minhas coisas. É claro que, assim, todo mundo tem dias ruins. Tem dia que se eu pudesse, eu ficaria deitada na minha cama refletindo sobre a minha vida. Mas eu tenho as minhas coisas, eu não posso parar, eu não posso estagnar. Tem alguém que vai precisar de mim lá na frente, tem alguém que eu vou conseguir ajudar lá na frente. Então, assim, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura também, porque eu sei
que muita coisa eu errei, que muita coisa eu fui muito imatura, mas hoje eu vejo que é uma Natália muito melhor. A Natália que tem uma rotina de manhã de se cuidar, de tomar um café da manhã, de fazer uma leitura, de fazer skincare, que não abre mão de se cuidar, de cuidar do seu físico, né? Que também é importante para nossa autoestima e tudo mais. Então, assim, hoje eu sou assim. Hoje eu consigo, quando eu dou uma crise de ansiedade, assim, eu consigo respirar e falar, calma aí, o que que tá acontecendo? Não aconteceu nada para você ficar assim, vamos com calma, né? Se é um dia difícil de noite, come um sanduíche, faz alguma coisa que gosta para poder aliviar. Mas hoje eu sou muito melhor do que de quando eu entrei no CDD. Que eu entrei uma pessoa muito quebrada, uma pessoa que qualquer um conseguiria machucar de uma forma muito fácil, que se saísse da minha vida eu choraria horrores, mas que hoje eu sei meu valor. Independente, assim, do que as pessoas falem de bom ou de ruim, hoje eu sei meu valor. Hoje eu sei Você realmente. se sente menos dependente, assim, emocional das pessoas para... Muito. Hoje eu consigo, assim, ir no cinema sozinha. Hoje eu consigo sair para comer sozinha. Hoje eu consigo deitar e ver um filme no domingo, querer só ficar sozinha também, curtindo a minha companhia. Eu aprendi a gostar da minha companhia. Eu aprendi a fazer as coisas que eu gosto sozinha, sem precisar sempre estar com alguém, né, e tudo mais, sem ter aquela dependência de ter outra pessoa. Eu gosto de estar com os meus amigos, é claro, a gente precisa, mas hoje eu também gosto de ficar sozinha. Hoje eu gosto da minha companhia. Adoro a minha companhia. E que você diria, Nath, para a galera que está assistindo, né, vendo a sua história, vendo que realmente você veio de algo bem complicado, que eu acredito que todo mundo que vive isso tem esse marco e você conseguiu se reinventar e teve esse problema de relacionamento e foi pro buraco e ficou sem comer e realmente assim desacreditou de quem você era, desacreditou da sua vida. E o que você diria assim para incentivar as pessoas, para motivar as pessoas que às vezes querem, né, uma vida melhor, mas não conseguem se cuidar, não conseguem fazer nada por elas? Eu diria para se colocar em primeiro lugar. Nós precisamos ser a nossa prioridade. Porque quando você. E foi o que eu entendi. Eu falei, gente, eu preciso ser minha prioridade, por isso eu preciso cuidar da minha saúde mental. Que foi quando eu procurei o CDD, que foi quando eu procurei essa jornada de autoconhecimento, que é maravilhosa, que a gente sempre descobre algo novo. Então, nós precisamos ser nossa prioridade, independente assim, de relacionamentos amorosos, de relacionamentos com amizade, nós precisamos ser o nosso amor, né? Ser a nossa melhor amiga. Eu sou a minha melhor amiga. É isso que a gente precisa. E tomar a decisão de se conhecer e de mudar também. Porque eu já tinha passado por muita coisa na vida, eu já tinha passado por muito trauma, mas eu nunca tinha parado e falado assim: não, agora eu preciso mudar, eu preciso entender o que está acontecendo comigo e reinventar aqui e descobrir a raiz disso tudo. Foi quando realmente eu consegui mudar. Porque independente dos traumas que eu já tinha passado, eu nunca parei para me cuidar. Nunca parei para falar assim, não, peraí. Hoje eu preciso cuidar de mim, eu preciso me conhecer, eu preciso entender de onde que tá tudo isso que está me deixando tão mal. Então, ser sua prioridade, tomar essa decisão de se conhecer, de se cuidar, de cuidar da saúde mental, que tantas vezes é negligenciada por aí ainda, né? É, sem dúvidas. E com certeza, quando você foca em você, quando você investe em cuidar de você, não tem como você não começar a se admirar mais, gostar mais de você, porque você fala, poxa, que gostoso tá aqui comigo, né? Então, deixa uma mensagem final aí pro pessoal, Nath. Manda um beijo aí pro povo, agradece. Gente, obrigada. Eu não consigo ler todos os comentários, porque fica passando muito rápido, isso é muito novo para mim. Mas obrigada pelos comentários carinhosos que eu vi aqui. Amanda, muito obrigada também, de coração. Quem tiver a oportunidade de fazer o CDD, principalmente essa parte turbo que tá vindo, que eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu vou fazer de novo, desde o início. Façam, gente. É libertador se conhecer. E é muito gostoso esse processo de autoconhecimento, da gente se cuidar, da gente se amar e da gente se priorizar. Eu agradeço muito pela oportunidade, de coração. Eu espero que tenha sido aí valioso para todo mundo, que eu possa ter alcançado alguém, né? Quem quiser conversar, alguma coisa do tipo também, eu estou disponível. Mas não desistam de vocês. Não desistam. Essa também é a chave, não desistir de vocês. E procurar se conhecer, procurar levantar, entender que tudo passa, independente do que aconteça, a vida está a seu favor. Não, e você compartilhou coisas assim muito, eu sei que
íntimas, né? Então a gente agradece muito por sentir, né, essa confiança na gente e a gente admira, aplaude sem dúvidas a sua história, que só você sabe tudo que você superou e vai ainda superar e é só o começo. Depois vai vir contar que virou juíza, a gente vai Amém. querer saber. Parabéns, Nath. Obrigada, viu? Beijo. Um beijão. Tchau. Tchau.